Alô, bom dia. Estamos de volta nessa quinta-feira santa, 17 de abril de 2025. Sejam todos bem-vindos. E os amigos que acompanham esse canal todos os dias haverão de lembrar. Eu disse há poucos dias, questão aí de 5, 6 dias, até um pouco mais talvez, eu disse aqui nesse canal que as tarifas de Donald Trump tinham inicialmente o propósito de equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, fazer com que as empresas americanas voltassem a produzir dentro dos Estados Unidos, de quebra, isolar a China, colocá-la numa saia justa em relação à sua própria política protecionista, entre outras coisas. Mas isso, num primeiro momento, eu disse, lembro muito bem. Num segundo momento, Donald Trump usaria a mesma arma das tarifas para fazer com que países que quisessem ou queiram negociar com os Estados Unidos se coloquem também a favor da liberdade e contra a censura, a favor principalmente da liberdade de expressão, o que colocaria também, claro, uma barreira para países que usam desse expediente da censura para calar a opinião dos dissidentes. Pois bem, meus queridos amigos, naquele entonces algumas pessoas não levaram isso muito a sério. Mas ontem o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, confirmou toda a minha previsão. Vejam só, essa matéria saiu em 3 diários, no One Head, da Inglaterra, no Gateway Pundit dos Estados Unidos e também no The Independent da Inglaterra. A matéria diz o seguinte: o primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido precisa adotar a agenda de liberdade de expressão de Trump e revogar as leis de censura para garantir um acordo comercial, se quiser garantir um acordo comercial com os Estados Unidos daqui para frente. Vejam só, isso disse o Unhead. O primeiro-ministro trabalhista do Reino Unido, Keir Starmer, está tragicamente determinado a impor censura nas mídias sociais como último recurso para silenciar os seus próprios cidadãos e impor sua odiada agenda globalista sem impedimentos. Pois é, só que, embora a Inglaterra seja hoje um dos pilares da censura, principalmente na Europa, o problema se torna agora grande para o Reino Unido, porque do outro lado existe um defensor da liberdade que usará as tarifas para defendê-la. No entanto, diz o Gateway Pundit, se quiser fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, Keir Starmer terá que abraçar a agenda de liberdade de expressão de Donald Trump e revogar as leis de discurso de ódio e censura. Isso também foi confirmado por fontes próximas ao negociador-chefe, o vice-presidente J.D. Vance, ao jornal britânico The Independent. Na verdade, essa foi uma ameaça, por assim dizer, entre muitas aspas, claro, de J.D. Vance ao Reino Unido, onde pessoas são presas por rezar em público, principalmente se estão rezando próximos a certas clínicas, não é mesmo? J.D. Vance teria dito ao jornal britânico The Independent, disse ao jornal britânico The Independent que a Inglaterra precisa revogar leis de discurso de ódio e censura. Há também um relatório que segue declarações de Vance sugerindo que um acordo entre Reino Unido e Estados Unidos pode sim estar próximo, porém com essas condições, com a Casa Branca trabalhando muito duro nessas condições. O fim da censura no Reino Unido, se quiserem ser os parceiros principais, continuarem como os principais parceiros americanos. J.D. Vance disse ao One Head o seguinte: acredito que há uma boa chance de que sim, que os ingleses acabem com isso e que chegaremos a um ótimo acordo que seja do melhor interesse para ambos os países. Mas eles precisam abrir mão desse negócio de censura. Que boa notícia para uma quinta-feira santa, não é mesmo? Só que atenção, esta que parece ser, sim, de fato,
uma cruzada do governo Trump contra a censura, não acaba aí. Há também outra ótima notícia. E o protagonista dessa ótima notícia, para quem gosta da liberdade, é Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano. Vejam só, prestem atenção no nome desta agência, ou desse escritório. Agência de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras. Uau! Que nome pomposo, não é mesmo? Agência de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras. A sigla é R/FIMI. Bem, do que se trata esse tema exatamente? Esta agência trabalhava dentro do Departamento de Estado. É como se fosse um escritório dentro do Departamento de Estado para, prestem atenção, checar publicações, checar expressões, checar a tal liberdade de expressão como um perigo para o regime, o velho regime do velho Biden. Entenderam? Era uma espécie de Ministério da Verdade dentro do Departamento de Estado norte-americano. E o que aconteceu? Marco Rubio colocou um fim a essa agência, irá desmantelá-la, já demitiu os funcionários desse escritório, na verdade, dentro do Departamento de Estado. Vejam só a matéria exclusiva do PJ Media. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou ontem, quarta-feira, que está se esforçando ao máximo para continuar protegendo a liberdade de expressão de todos os cidadãos americanos, algo que o Departamento de Estado não fazia antes. Aliás, muito pelo contrário. Aí, então, a matéria do PJ cita esta agência de combate à manipulação e interferência de informações estrangeiras do Departamento de Estado. Esta agência havia, prestem atenção, censurado, silenciado ativamente as vozes dos americanos que deveriam servir. A agência que deveria servir aos americanos os censurava e manipulava, ou melhor, censurava e silenciava, especialmente os conservadores. Ora, quem diria, não é mesmo? Especialmente os conservadores. E estávamos pagando pelo menos 50 milhões de dólares por ano para que essa agência censurasse e silenciasse os cidadãos americanos. Mas Marco Rubio agora fechou a agência, colocando 30 funcionários em tempo integral de licença, eliminando todos os 50 cargos de tempo integral e informando ao Congresso que o escritório não existe mais. Não há, portanto, necessidade de continuar injetando dinheiro do contribuinte nesse escritório. Isso, de acordo com MIT Technology Review, os funcionários dessa agência, a R/FIMI, receberam um e-mail convidando-os para uma reunião às 11h15 de ontem com o secretário de Estado para a Diplomacia Pública de Assuntos Públicos, onde os funcionários foram informados de que o escritório e seus empregos estavam extintos. E aí, então, Rubio emitiu a seguinte declaração sobre a proteção de defesa de liberdade de expressão no Departamento de Estado, anúncio oficial, como vocês estão vendo aí, do Departamento de Estado. Disse Marco Rubio: a liberdade de expressão tem sido um pilar fundamental do que significa ser um cidadão americano. Durante séculos, os Estados Unidos serviram como um farol de esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Na última década, porém, indivíduos nos Estados Unidos foram caluniados, demitidos, acusados e até presos por simplesmente expressarem suas opiniões. Que coincidência com outros lugares, outros países da América do Sul, não é mesmo? Quem não enxerga aqui um padrão global, não é? Pois é. Continua Marco Rubio: essa não é uma América que nossos pais fundadores reconheceriam.
É responsabilidade de cada funcionário público trabalhar continuamente para preservar e proteger a liberdade de expressão dos americanos. É por isso que hoje anuncio o fechamento do Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras, o RFIMI, do Departamento de Estado, anteriormente conhecido como Centro de Engajamento Global. Durante a administração anterior, esse escritório, que custava aos contribuintes mais de 50 milhões por ano, gastou milhões de dólares para silenciar, silenciar ativamente as vozes dos americanos que deveriam servir. Isso é antitético aos próprios princípios que deveríamos defender e inconcebível que isso estivesse acontecendo nos Estados Unidos. Mas isso termina hoje, disse Marco Rubio. Sob a administração do presidente Trump, sempre trabalharemos para proteger os direitos do povo americano e este é um passo importante para continuar a cumprir esse compromisso. Ponto. Muito bem. Palmas para Marco Rubio, palmas para J.D. Vance, palmas para o governo Trump de um modo geral. Isso pode e deveria preocupar muito países que continuam nesta vibe de impor censura, de combater, já que não podem combater, fechar a internet, mas tentar regulamentá-la. Isso deve ser sim um sinal de alerta, porque daqui para frente esses países ficarão cada vez mais isolados do mercado norte-americano, mais isolados da política norte-americana e certamente, claro, receberão ainda penalidades no futuro muito ruins para suas economias. Pois bem, então, como eu havia dito, num passado não muito distante, Trump usaria todo o seu poder, principalmente em relação às tarifas, para começar a impor também reciprocidade em termos de liberdade ou democracia. Bem, agora outra informação, essa aqui também tem tudo a ver com a guerra interna que Donald Trump está travando para chegar nesse momento de liberdade, principalmente dentro do seu país. Vejam só o que ele está enfrentando. Aqui diz o Conservative Treehouse o seguinte: o estrategista democrata James Carville pediu aos democratas ontem, quarta-feira, que priorizassem fortemente os esforços para devolver Kilmar Abrego Garcia, um migrante ilegal e suposto membro da gangue MS-13 deportado para seu país natal, El Salvador. Esse não é um caso isolado. Os democratas estão criando um governo paralelo e uma das principais bandeiras para combater Donald Trump é essa: devolver Kilmar Abrego Garcia, de quem eu também já havia falado no começo da semana. E isso quer dizer o seguinte: colocar o rótulo em Donald Trump de ser misógino e estar contra as minorias, principalmente as pessoas inocentes, deportando-as sem nenhum critério ou sem nenhum amor, por assim dizer. Mas não é um caso isolado. Vejam só, outro que está também nessa tocada. Todo mundo sabe da batalha que o juiz James Boasberg está travando contra Donald Trump. E ele agora encontrou na lei uma brecha para acusar o governo Trump de desacato criminal por desobedecer sua ordem de interromper as deportações. E mais uma vez, nessa história, está aí como pivô Kilmar Abrego Garcia, que para todos os efeitos, a esquerda diz ser um inocente deportado inocentemente. Então vejam só, o representante Jim Raskin, democrata de Maryland, afirmou ontem no programa News Central da CNN que esse juiz, o juiz distrital James Boasberg, foi um grande herói judicial por encontrar uma causa provável para acusar o governo Trump de desacato criminal. Então, há também aqui um certo padrão, uma certa coincidência com outros lugares.
O juiz, para a esquerda, é um herói por tentar incriminar Donald Trump por deportar um criminoso que eles dizem ser uma pessoa inocente. Agora vejam bem, eles, a turma de Biden, já sabia que Garcia era, sim, um criminoso, mas nunca se preocupou com isso. Vejam só, uma notícia publicada hoje pelo Just the News diz que o salvadorenho deportado no centro de uma intensa batalha judicial foi sinalizado em 2022 no governo Biden, portanto, como um suspeito estrangeiro que estava possivelmente envolvido em contrabando e tráfico de pessoas. Isso depois de uma abordagem policial a centenas de quilômetros de sua casa em Maryland, de acordo com documentos do Departamento de Segurança Interna, DHS, analisados pelo Just the News. Isso em 22. Aí diz aqui os documentos que Kilmar Abrego Garcia foi parado por um policial estadual no Tennessee no final de novembro de 2022 por dirigir de forma irregular e em alta velocidade. E ele então foi descoberto dirigindo um SUV cheio de pessoas vindas do Texas. E ele estava, inclusive, com uma carteira de motorista de Maryland vencida. Isso de acordo com esse relatório do DHS de 2022, repito. Disse o policial: o sujeito foi observado em alta velocidade, incapaz de manter sua faixa, sendo posteriormente parado. O policial, que abordou o caso, diz o documento, decidiu não multar o indivíduo por infração de trânsito, mas aplicou-lhe uma advertência por dirigir com a carteira de habilitação vencida, afirmava o memorando. Maryland é um dos estados que emitem carteiras de habilitação para imigrantes ilegais. Então estava lá o rapaz andando, né, de uma forma muito estranha pela rodovia, em alta velocidade, porém com o carro cheio de outros imigrantes ilegais. Era um transporte? Claro que era, evidentemente, estava caracterizado. Mas e daí? Qual é o problema? O problema é que o DHS não se interessou pelo caso, porque hoje se afirma no governo Trump que essas pessoas eram usadas praticamente como soldados do Partido Democrata. Recebiam o Medicaid e também direito a voto. Sem falar, claro, em muita grana do contribuinte norte-americano, moradia, transporte, escolas para os filhos e tudo mais. Pois é. E aí está, então, a esquerda tentando fazer Kilmar Abrego Garcia um herói da resistência. Muito bem, eu tenho outra informação aqui, essa aqui foi publicada hoje em relação ao que disse o Fed ontem, comunicado do Fed, Jerome Powell, não é? Os dados do Fed mostram que a produção industrial dos Estados Unidos aumentou novamente em março, mas economistas alertam que a mudança tarifária de Trump pode ainda trazer tensões no curto prazo. Isso foi publicado pela Media Newsons, que diz o seguinte: a atividade industrial dos Estados Unidos expandiu novamente em março, segundo o Fed ontem, embora em um ritmo mais lento do que o aumento de fevereiro, que marcou o primeiro mês completo do governo Trump de volta ao cargo, de acordo com um novo relatório divulgado pelo Federal Reserve em 16 de abril, ou seja, ontem. O setor industrial cresceu a uma taxa de 0,3% no mês passado, abaixo do ganho de 1% em fevereiro, mas ainda registrou um forte ritmo anualizado de 5,1% no primeiro trimestre, o que, claro, contradiz aquelas previsões de que esse seria um mês catastrófico para a economia americana, né, por causa das tarifas. O mundo viria abaixo e Donald Trump, claro, acabaria com tudo, colocaria todo o mercado norte-americano abaixo, as bolsas e tudo mais, sem gerar os chamados empregos que ele havia prometido.
Porém, nada disso aconteceu. Claro, houve uma queda, mas continua ainda, em relação aqui a todo o período, de um ano, em alta. Os números de março, que mostraram um aumento de 1% na produção industrial em relação ao ano anterior, confirmam a continuidade do impulso da agressiva estratégia de reindustrialização do presidente Donald Trump. Seu governo tem enfatizado tarifas e políticas comerciais como ferramentas para reverter décadas de declínio industrial. Donald Trump disse: "Acho que esse país vai prosperar." Isso ele disse em março. "Mas, como eu disse, posso fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil." O jeito difícil é exatamente, o que eu estou fazendo agora, mas os resultados serão 20 vezes maiores. O jeito difícil, claro, foi impor uma tarifa universal de 10% a todo mundo em relação à China. Agora parece que no dia de hoje já chega a 240%. Esse era um jeito difícil, mas como eu também já falei em outras ocasiões, era a única forma, sim, de entrar realmente no problema, e não era possível fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, claro, há essa perspectiva. Os primeiros meses serão difíceis, mas não quer dizer que o paciente morreu, ele está se recuperando, já está saindo dos aparelhos muito rapidamente, e os Estados Unidos, claro, estarão bombando logo mais. Mas essa é só a minha humilde opinião. Por enquanto é isso. À noite eu volto, se Deus quiser, com mais uma curtinha do professor. Espero vocês. Até lá.